estamos de volta para o terceiro e último bloco da entrevista com o senador Wellington Fagundes. O senador antecipou o assunto de que trataríamos, então, como é que está o governo Pedro Táxi? Você começa, Luiz Antônio. É interessante que ele citou um fato passado que já começa a história daquilo que eu quero perguntar. Lá atrás, o então procurador Pedro Táxi, né, denunciou lá uma faixa que o senhor tinha na rua e tal, como o senhor colocou agora, né? E nós temos tido várias declarações suas na imprensa, né, com alguns adjetivos como sectário, maniqueísta. Qual é a sua opinião sobre o comportamento do governador Pedro Táxi e onde o senhor acha que ele tem errado? Olha, você coloca aí, acho que é importante, o papel de um procurador, como era o Pedro Táxi, um homem do Ministério Público, fiscal da lei, e ele tem um papel. A partir do momento que ele foi eleito senador da República, ele tem o papel de legislador. Ele continua sendo um fiscal, ele pode ter, talvez, assim, o mesmo perfil até da origem dele de Ministério Público. A partir do momento que ele assume como governador, ele muda. Ele passa a ser um executivo, ele passa a ser o responsável para cuidar de toda a população do estado de Mato Grosso. Quando ele tomou posse, ele disse o seguinte, falou, olha, eu saio do Ministério Público, mas o Ministério Público não saiu de mim. No dia da diplomação, todos nós lá estávamos numa sessão solene, eu como senador da República, tomando posse, eu disse que eu estava estendendo a mão ao governador, porque todos nós, como representantes da população mato-grossense, nós tínhamos que trabalhar unidos, tínhamos que trabalhar de mãos dadas, tínhamos que trabalhar juntos, mesmo ele tendo sido eleito em um palanque e eu tendo sido eleito em outro palanque. Aliás, durante a campanha eleitoral, como sempre foi a minha vida, eu nunca gostei e nunca tive como hábito falar mal de ninguém. Eu sou um homem de luta, não sou um homem de briga. Não gosto de briga, tenho medo de briga. Porque às vezes a briga ela leva a consequências que depois você não tem como corrigir. Então eu penso que um governador, ele tem que estar acima das brigas, das lutas e das posições pessoais. Ele não tem direito a ter uma posição pessoal. Ele tem que ter ele tem a obrigação de ter uma visão global, com uma posição como estadista, como dizia Juscelino Kubitschek. Governar é a arte de saber perdoar, é a arte de saber agregar, de somar. E o governador Pedro Táxi, logo de início, ele disse que não governaria com a classe política. Que ele queria 1 ano de prazo, e assim ele o fez, né? Nomeou seus secretários, escolheu seus secretários da sua forma, e os partidos que o apoiaram lhe deram a liberdade, acreditando, imaginando que essa nova figura, dessa forma, poderia fazer uma inovação e administrar de uma forma que pudesse melhorar, ou seja, que pudesse avançar o estado de Mato Grosso. E já se passaram 2 anos. E ele isso nomeou o secretário, o deputado Wilson Santos. Não, pior, ele exonerou o secretário de Fazenda, ou pelo menos saiu o secretário de Fazenda, o primeiro secretário de Fazenda, Bussolini, uma pessoa excelente, competente, e aquele que eu diria que é uma das pessoas mais competentes do governo, não aguentou, teve que sair. Agora, essa semana, novamente o secretário de Fazenda, que é competente, uma pessoa, o Ceneri, que jovem, mas competente, eu tenho certeza, não é? Jovem e competente, porque às vezes as pessoas discriminam, né? Às vezes até na forma de falar mais, não. Jovem e competente. E já está saindo da secretaria. A secretaria mais importante. Então, algo está errado no governo Pedro Táxi. Senador, o senhor fala... Agora, quem é responsável por isso? É só a figura do Pedro Táxi? Por isso eu disse aqui a palavra sectário. Ninguém pode ser sectário. E pior, maniqueísta. O senhor está dizendo que ele não ouve ninguém? Não, pelo jeito não. Porque as pessoas competentes que tem no governo não estão aguentando ficar. Se você for ouvir hoje a base política, os políticos que apoiam o governo Pedro Táxi dizem que não aguentam mais. Então fazer oposição hoje no Estado, como eu disse, é importante ter oposição, mas oposição responsável. E eu quero ser uma oposição responsável de buscar soluções, como tenho feito no Senado da República, senador, inclusive em relação ao FEX. Antes de passar ao Fábio aí a palavra, eu queria dizer o seguinte, o senhor disse há pouco que o senhor é de luta, mas não é de briga. O senhor foi alvo do que eu qualifico de insultos durante a campanha eleitoral.
eleitoral por parte do candidato Wilson Santos. Como é que o senhor reage a esse tipo de acusação, de insulto, de ofensa? Olha, o senhor conversa com quem... É importante... o senhor conversa com quem o insulta? Converso. Aliás, essa é a característica do Wellington Fagundes. E às vezes até os meus companheiros reclamam disso. Mas o Wellington, você perdeu a eleição e já vai lá dar as mãos para o adversário? Sempre eu fiz isso em Rondonópolis. Mesmo que ele insulte? O caso do Wilson Santos, isso. É importante dizer. Ele, há uns 15 anos atrás, ele ligou-me, ele era deputado estadual e disse que queria ir a Rondonópolis e queria ficar na minha casa. E eu o recebi, ficou sexta, sábado e domingo. Talvez, Augusto, você não saiba, mas o que eu mais gosto, o meu lazer é cozinhar. E cozinhar vai ser bem. um prazer recebê-lo, né? Então ele ficou na minha casa sexta, sábado e domingo, eu cozinhando, ele bebendo a minha bebida. E no domingo, depois do almoço, né, eu fiz um frango caipira, que eu gosto de cozinhar, como eu disse. Ele almoçou e disse, agora eu tenho que ir a Rondonópolis para fazer um discurso. E foi lá, numa pré-campanha de um candidato a governador, aliás, do Carlos Bezerra, que ele tanto fala mal hoje, era companheiro do Carlos Bezerra, era um rompimento do PMDB com Dante de Oliveira, aquela época, parece que em 1988. E lá no discurso, ele fez um discurso muito bem, de repente alguém soprou no ouvido dele e ele começou a falar mal do Júlio Campos, à época, e do Wellington Fagundes. E não é demérito, não, ele disse o seguinte, eu estava falando agora há pouco do Luiz, que tem uma boa cabeleireira, né? E ele disse, esse deputado Wellington nunca fez nada, e não tinha. Aí veio outro, criticou, falou novamente no ouvido dele. Ele falou, ele deu para implantar cabelo na cabeça, isso é coisa de viado, de bicha. E chama de criminoso, né? De então, trombadinha, quer dizer... E o pior que agora ele ladrão. vem e repete a mesma... repete não, o mesmo ato, e o pior, não é isso. Porque na época eu disse, eu até desculpo o Wilson Santos, porque ele pediu a mim que não o processasse. E eu disse, não, está desculpado, Wilson. E eu acreditei na boa-fé dele. Porque ele disse, eu fui levado porque alguém veio lá no meu ouvido e me assoprou e tal. E agora o pior, ele fez da mesma forma e quem assoprou no ouvido dele foi o governador do estado de Mato Grosso. Olha, ele ser um menino de recado, tudo bem. Mas o governador se prestar a isso... Foi o governador quem o incentivou a falar disso. Isso está gravado. Soprou no ouvido. E o chamar de trombadinha. Isso, e foi o governador, isso está gravado. Ele cita até aquele livro. Então agora, eu estou sendo muito cobrado pelos meus companheiros e pelos eleitores do Wellington. Você tem que processar o governador e tem que processar o Wilson. E eu não gostaria de fazê-lo, porque, sabe... a própria vida ensina as pessoas. Infelizmente, o Wilson não aprendeu depois de 15 anos. Tinha cortado. Que agora me ensejou duas perguntas. À vontade, Vou fazer a primeira. Eu não tenho nada pessoal contra o governador, não. Não, claro. A primeira, já que nós estamos falando até do Wilson, que agora é secretário da CECID, tem anunciado obras e mais obras, falando que ele vai fazer, principalmente no estado que está em recessão, como tem se pintado por aí. O senhor sempre teve um olhar para obras, né? Muitas emendas em relação a nossas rodovias, a 070, 163, 364, todas recuperadas e muitas com emendas da tua atuação. Como que o senhor vê o perfil, sem paixões, do Wilson numa secretaria como essa, então? Olha, o Wilson já foi secretário, né? Ele já tem a experiência, já foi prefeito. Eu espero que ele possa ajudar muito o governador Pedro Táxi. Inclusive, como senador, eu quero ajudá-lo. Tem recursos na Secretaria de Cidades que eu aloquei. E quero que esses recursos tenham aproveitamento. Aliás, eu como relator da LDO, um dos capítulos que eu trabalhei muito para o ano 2017 é exatamente as obras inacabadas. No Brasil, nós temos mais de 20 mil obras inacabadas. Você perguntou agora há pouco, se temos recursos. Temos recursos. O grande problema do Brasil... Você pode citar alguma? Eu vou citar várias. E o problema do Brasil é falta de planejamento. Os nossos recursos são mal aplicados. Uma obra inacabada, eu digo que ela não serve para nada, porque ela causa um prejuízo maior. Quando você vê uma creche começada, inacabada, aquilo causa uma revolta, principalmente a mim como parlamentar, porque uma luta conseguir o recurso lá em Brasília. E esses recursos depois não servir a uma criança, porque eu sempre tenho dito que ninguém nasce bandido.
Uma criança se transforma amanhã no marginal porque ele foi uma criança maltratada, que não teve oportunidade de uma boa alimentação, de uma boa escola. Aliás, o Brasil, o problema da nossa educação não é falta de recurso, é exatamente falta de um investimento correto. Aliás, estamos tendo um problema aqui no Mato Grosso, né? Aí tem gente preso por causa do desvio de recursos na educação. E isso, quando você vê essas obras inacabadas, é muito ruim. Então, a minha relatoria, nós já aprovamos para o ano que vem, nenhuma obra poderá começar em qualquer localidade do Brasil cuja mesma obra já tenha uma iniciada e não conclusa. Então, e agora, inclusive, o presidente Michel Temer, nós fazemos parte de uma comissão especial sobre as obras inacabadas, ele já começou a tomar providências de priorizar os recursos para a conclusão das obras. Só que em Cuiabá e Várzea Grande, me parece, são 5 creches e outras tantas obras que tem Brasil afora. E hoje mesmo eu quero aproveitar aqui, porque eu já dei uma entrevista em outra televisão, e quero aqui fazer a mesma proposta ao governador Pedro, aos 2 prefeitos de Cuiabá e Várzea Grande, a dona Lucimar, que está sendo uma excelente prefeita, ao prefeito Mauro, que está terminando o seu mandato, e ao prefeito eleito Emanuel. Nós temos um problema sério hoje no Mato Grosso, como em todo o Brasil, mas aqui está pior, a questão da saúde. A saúde está pior caos, aqui? Está pior. É uma proeza. Porque nós temos um problema sério. O Mato Grosso, ele recebe, a Cuiabá e Várzea Grande, recebe toda a população do interior de Mato Grosso, porque tem pessoas que vêm a 1000 quilômetros para cá, que está lá porque só aqui que tem um atendimento mais especializado, mas também o pessoal dos países vizinhos, de Rondônia, tudo acaba vindo para cá. Nós temos hoje muitas obras aqui inacabadas. Temos um hospital começado há 20 anos, Hospital Central. Temos o Hospital Júlio Miller, que é o hospital universitário que funciona, um hospital antigo, e começou-se a construção de um outro Júlio Miller, e temos mais de 70 milhões de reais na conta do Estado e a obra não anda. E por que não anda? Quantos governos já deixaram isso parado? Ineficiência da administração Mas só pública. o governador Pedro Tax ou não? O governador Pedro Tax está mais grave nessa questão do andamento das obras, porque as obras, o governador Silval, ele tem muitas críticas ao governo Silval, mas o Mato Grosso teve a oportunidade da questão da Copa do Mundo. Naquele momento teve facilidade de conseguir recursos. Agora, a crítica é que as obras não foram bem feitas. Vamos deixar esse capítulo para depois. A crítica e há acusações também. E acusações também. Porque está preso. Tanto é que ele está responsabilizado pelos seus atos. Preso. Mas o que nós, sendo julgado, inclusive, mas o que nós estamos aqui falando é sobre as obras inacabadas, né? Então, nós precisamos concluir essas obras. E a minha proposta em relação à saúde é que esses 70 e tantos milhões que está aí parado na conta do Estado, a Prefeitura começou o novo pronto-socorro, com o recurso da Prefeitura e governo do Estado. E ainda temos muitas outras obras de saúde aqui inacabadas. Será que não seria melhor agora sentar todos, buscarmos fazer com que esse recurso pudesse concluir uma delas? Vamos centrar no pronto-socorro e transformar ele no grande hospital Júlio Miller, moderno, com condições de funcionar. Porque enquanto fica se discutindo, eu quero fazer isso, o outro quer fazer aquilo, vamos fazer alguma coisa que possa servir à população. Até nesse sentido desses recursos, que ou tem recurso alocado, ou tem recurso à disposição, o próprio governador Tax tem dito que ele tem feito um calvário em Brasília, inclusive para recuperar alguns recursos, tanto de FPE como de o próprio FEX. A minha única pergunta, até em relação a tudo que o senhor falou, que governa sozinho, ele tem pedido ajuda da bancada federal de Mato Grosso para conseguir isso daí, ou ele está fazendo por conta própria, indo sozinho? Vocês têm participado dessas reuniões dele com o presidente? E é o senador, senador e deputado federal. Nunca tivemos uma reunião com nenhum dos presidentes. O governo Pedro teve 2 presidentes, né? A Dilma e agora o Michel. Ele nunca convidou a bancada para irmos lá de forma conjunta, para fazer essa despachar com o presidente, mostrar as nossas necessidades. Isso é uma obrigação do governador. É uma obrigação do governador. Então, ainda em relação ao nosso papel, eu disse aqui, olha, mesmo ele não reconhecendo, nós da bancada, além de colocar as emendas no orçamento para o Estado de Mato Grosso, também nós trabalhamos um recurso importante aqui, que é a questão do FEX, o Fundo de Compensação das Exportações.
e foram quase 3 FECs, quase 2 bilhões de reais. As opiniões do senhor são endossadas pela bancada? Todos se queixam? Trabalhamos Senador, em conjunto. Todos se queixam? Hoje todos se queixam, principalmente os da situação. Senador, nós não podemos deixar passar... Porque o amigo vê mais o defeito, às vezes, né? É Quando o adversário fala, aí você fala Senador, do adversário. É oposição. Ocorreram eventos importantes nos últimos dias que eu quero citar e colher a sua opinião. Houve a denúncia, o delator, o empresário Giovanni Guisardi, que diz que esse esquema de desvio na educação que o senhor acabou de citar, onde se desviava 5% das obras, metade do valor da propina era levado para o empresário, segundo o denunciante, Alan Maluf, que dividia a sua parte com o presidente da Assembleia, Guilherme Maluf. Já ele, o empresário Giovanni Guisardi, diz ter ouvido do Alan Maluf que ele queria recuperar o dinheiro que ele botou na campanha do governador Pedro Táxi, alguma coisa em torno de 10 milhões, alegações do empresário. Depois saiu na coluna do jornalista Lauro Jardim do hoje, Globo, tá certo? No momento em que gravamos Exato. o programa. Assinado pelo Guilherme Amado, dizendo que na delação do Pedro Nadaf, ele diz que o empresário Alan Maluf complementava o salário dos secretários do governador Pedro Táxi. Seja pela via do empresário Giovanni Guisardi, seja pela via do Pedro Nadaf, nós chegamos no Alan Maluf e isso tem vinculado o Alan Maluf ao governador. Qual a sua percepção disso? Luiz Antônio, eu acho o seguinte, nós da classe política temos que cumprir o nosso papel. Fiscalizar, sim, é papel nosso, mas nós temos um Ministério Público extremamente atuante, temos uma justiça forte hoje funcionando, então eu penso que isso é papel da justiça. E, principalmente nesse momento de crise, nós temos que procurar solucionar a vida, o dia a dia da população. Por isso é que eu faço aqui uma crítica ao governador Pedro Táxi. Ele, como governador, ele tinha que olhar para frente, ele tinha que buscar soluções e não ficar só olhando para trás, acusando os adversários. O problema de cada um, se fez errado, a justiça toma conta. Senador. Então eu penso que eu tenho como senador é que estar lá em Brasília, recepcionando o governador, ele nos procurando, a gente trabalhando para trazer os recursos necessários para melhorar a saúde, melhorar a segurança, melhorar a educação, melhorar a qualidade de vida da população. Hoje, as nossas instituições estão muito fortes, principalmente a Justiça e o Ministério Público. E eu acho que eles têm capacidade de tomar conta disso. Senador, o senhor disse antes do programa que gostaria de falar do Senado do futuro. Eu lamento que o tempo seja escasso, mas o senhor tem 2 minutos, 3 minutos para falar sobre o assunto. E, se possível, só me diz se o senhor é candidato em 2018 ao governo ou não. Olha, ninguém pode ser candidato de si próprio. Eu acho que essa questão de candidatura... Mas candidato a alguma coisa o senhor será. Olha, quando você está na chuva, é para se molhar. Então, eu penso, mas nós temos que construir alguma coisa que possa trazer, principalmente, solidez, alguma coisa que possa trazer inovação, que possa trazer segurança de passos firmes para a população. Acho que a população quer, acima de tudo, o que você pode fazer para melhorar o meu dia, o meu futuro. Então, assim, nós temos que construir algum projeto que traga isso, se a gente, quando eu digo a gente, principalmente a oposição, se a gente quiser apresentar um candidato viável. E não será eu sozinho que farei isso. Agora, respondendo já a questão... ficou claro que o Senado de hoje, o Congresso de hoje, não é lá essas coisas. Então, quero saber como é que se pode melhorar para o futuro. Eu sou presidente da Comissão Senado do Futuro. E, diferentemente do nome que possa parecer, é para pensar o Senado do Futuro, não. Essa comissão tem o objetivo de pensar as futuras gerações. E é nesse sentido que nós estamos fazendo, inclusive agora no dia 8 e 9, o Congresso do Futuro, com temas assim, fundamentais para a nossa sociedade. A questão da democracia, a questão... Até para agir no presente. Para agir no presente e no futuro. De que forma nós vamos poder construir uma democracia sólida nesse país. E para isso nós estamos convidando autoridades brasileiras e de outros países para estar aqui discutindo. Bem como também a questão da educação, da segurança alimentar, tudo aquilo que possa representar algo que venha inovar a qualidade de vida do futuro. Porque a criança de hoje já não é a mesma criança de ontem. A criança de ontem ele perguntava por quê pai, por que mãe. A criança do futuro não vai mais perguntar por quê, porque ele terá a resposta própria.
Então nós precisamos também construir uma sociedade em que a família seja a base de tudo. Que a gente tenha no futuro uma educação e principalmente uma vida saudável. Esse é o objetivo desse congresso e eu quero aproveitar aqui para convidar todos vocês, convidar a sociedade, estudantes, professores, a dona de casa, é aberto a todos, será no Senado no dia 8 e 9, abertura às 8 horas da manhã, mas será também transmitido ao vivo pela TV Senado, pelo E-Cidadania, você pode participar através da internet, então toda a sociedade, mesmo que não esteja lá fisicamente, participe, opine, dê as suas críticas e sugestões. Terminamos aqui a entrevista com o senador Wellington Fagundes. Eu agradeço a participação do Luiz Antônio Vale, do jornalista Fábio Monteiro, professor e analista político, Luiz Antônio. E agradeço, sobretudo, a participação do senador Wellington Fagundes. Muito obrigado, senadora. Nós tratamos aqui de todos os assuntos com inteira liberdade. O senhor respondeu a todos também, mostrou a virtude da tolerância aí que anda fazendo falta ao Brasil. Então, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Fábio, com você, Augusto, né, e ao Antônio, por estarmos aqui discutindo. Claro que o ideal seria que a gente pudesse ficar aqui igual o nosso Fidel, né? Claro, durante 7, 8 horas. Mas teremos muitas oportunidades. Agradeço imensamente e também espero receber as críticas, as sugestões através de todos os meios de comunicação do Senado da República. Estaremos de volta com O Livre na próxima terça-feira. Eu espero você. Até lá.